Bom, vou fazer o seguinte, vou abrir para as perguntas. Você queria começar a falar um pouquinho sobre o filme? Eu acho que o filme do Fernando ele tem sido muito comentado, que ele é um thriller, né? Um filme de ação, mas um filme de ação onde você tem uma duração dos planos, um lugar da câmera que nem sempre se espera em alguns thrillers. Eu queria que você pensasse, falasse um pouquinho para a gente, para abrir a conversa, sobre as opções de direção que você fez. Tá. E que, nesse sentido, sabe, faz toda a diferença do filme, né? Bom, boa noite. Muito obrigado. Obrigado pelo convite para exibir o filme, para estar aqui. Obrigado por terem vindo ver. Aventura e thriller foi chegar aqui hoje, nessa chuva. Eu tive que pegar corredor de ônibus, fazer várias infrações para conseguir chegar aqui a tempo, porque o mundo acabou lá fora. E... Bom, é isso. O Lobo Atrás da Porta, ele é inspirado, na verdade, num fato real. Uma história que aconteceu nos anos 60 no Rio de Janeiro, num crime que ficou, na época, bastante famoso. E, na verdade, o que me levou a fazer o filme foi ler essa notícia. Eu ainda estudava aqui na época, fazia cinema aqui. Isso 200 anos atrás. Aí eu li essa matéria de uma revista da época, de 63, mais ou menos, que falava do julgamento do que seria a Rosa, né? E aí me instiguei com essa história, porque para entender o que tinha levado aquela mulher a fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, a imprensa toda tratava ela muito como um demônio, como um monstro, como ela era chamada de a Fera da Penha. Então tinha sempre uma demonização da pessoa dela, como se não fosse uma coisa desumana. Eu acho que ela fez uma coisa brutal, terrível, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que se repete muito. Um tipo de crime que não é tão incomum e que, de certa forma, tem muito de humano nisso. E eu queria entender e trazer esse lado, né? Entender quem é a pessoa que comete esse crime. E, enfim, aí fui entendendo também os outros personagens envolvidos. E, enfim, esse roteiro foi evoluindo ao longo dos anos, com pesquisa na imprensa, depois com pesquisa eu consegui o processo jurídico inteiro do crime, que foi quando me deu a ideia de fazer um filme que tivesse diferentes versões. Tivesse a versão dele e a versão dela, porque cada um conta uma história completamente diferente. E depois resolvi me livrar daquilo e fazer uma ficção que não seria uma adaptação daquela história, mas, enfim, uma inspiração naquele crime, naquelas pessoas, mas totalmente ficcional, com alguns poucos fatos inspirados no que aconteceu mesmo. E o thriller veio de começar a escrever o roteiro. Não tinha, na verdade, essa coisa, vou fazer essa história vai dar um thriller. Eu comecei a escrever e vi que tinha uma pegada, não dava para evitar muito essa coisa do thriller, porque tinha essa coisa da delegacia, as versões diferentes. E aí começou a me instigar a querer fazer essa história, né, usando a linguagem um pouco do thriller, que eu acho que é mais um drama thriller do que um thriller propriamente, mas que tivesse essa coisa de segurar a atenção do espectador até o fim, de trabalhar com essa linguagem mesmo do gênero, que acho que é uma tendência que está meio acontecendo agora nos novos filmes brasileiros, né? De misturar o gênero com alguma outra coisa, não sei exatamente o gênero puro, mas flertar com terror, com thriller. E a questão estética do filme, enfim, também vai de preferência minha de como trabalhar e do que eu gosto de cinema, né? E eu acho que uma coisa que guiou talvez esteticamente o filme também, esses planos sequências, foi que era um filme, um roteiro muito de ator, de personagem. Então eu queria que os atores estivessem ali. A escolha já foi uma coisa que, né, se eu errasse a mão ali eu podia estragar tudo. E eu queria que eles atuassem ali em tempo real, que tivesse uma contracenação, olho no olho ali, que aquilo acontecesse, que você tivesse tempo de ver a reação de um enquanto você está vendo o que o outro está falando, que às vezes é mais importante como um está reagindo, como está escutando do que o que está falando propriamente. E aí o plano de sequência foi mais nesse sentido, de poder ter essa reação, de fazer a cena acontecer ali na minha frente. Vamos fazer a cena acontecer com os atores e quando acontecer, valeu. Eu não queria ficar construindo tanto a cena. A não ser na delegacia, que é um embate, né, um embate cara a cara ali, que evitar essa coisa do campo contra campo seria tentar reinventar a roda. Enfim, não tinha muito o que inventar ali. A tensão vinha do olho no olho ali, no corte.
Mas o resto do filme, a ideia era ter esse tempo real para ter essa atuação vibrando ali, né? Não sei se respondi tudo. Pessoal, alguém tem alguma questão? Não. Não. Então vamos embora. Então, não, peraí, tem muita. Só que o pessoal a gente tem que continuar. Imagina, atravessei a cidade, demorei 2 horas para chegar aqui. Fico 5 minutos e vou embora. Mas então, já que eu te falei que não respondeu tudo, é interessante. Você falou da... É curioso, a gente teve uma pré-estreia aqui essa semana, que foi do filme do Mauro Batista, onde também a ênfase dele estava nos atores, um método completamente diferente, um filme completamente diferente. E precisa me falar isso do ator, porque você fala, é um filme é uma maneira que eu escolho, né? Porque tem algumas opções, por exemplo, na hora que ela chega, na hora que ele deixa ela na estrada, onde bate a porta e a câmera continua, a câmera continua, a câmera continua. Isso também é um recurso para essa dilatação do tempo, ela também ajuda no suspense, né? Ela também te deixa ali esperando para onde vai ou não, também talvez um recurso. Mas eu queria que você falasse mais, já que você mencionou o ator, eu estava comentando com a Lorena, um ator tem um olhar diferente, ou mesmo que fosse um ex-ator, né, que você não quer mais, ele tem um olhar diferente para os atores. E a gente já ouviu algumas coisinhas que você falou sobre a escolha, porque a Leandra, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, comentasse um pouco mais. Ele, em algumas entrevistas, fala, não, que você queria era mesmo, que tinha que parecer nova, mas ter uma potência, né? E o seu trabalho de construir a química e desconstruir entre eles, porque as cenas deles são muito fortes, né? E muito pessoais. Então, o seu trabalho nesse lugar. Tá, eu brinco, eu sou ex-ator porque eu parei de atuar e, na verdade, nunca quis ser ator. Eu comecei a atuar porque eu queria aprender a dirigir ator. E me botei de cobaia nisso e comecei a gostar disso, fazendo teatro amador ainda. E depois acabei caindo no Teatro Oficina. Fiquei quase 12 anos lá. Mas não quero atuar, não sirvo para isso. Mas, assim, nessa onda de aprender a lidar com ator, e aí, enfim, estava gostando enquanto estava ali, porque estava valendo muito a pena, mas te dá essa coisa de trabalhar muito como ator, de se fazer de cobaia e aprender, você aprende de dentro a coisa, né? Tive a chance de fazer uma porrada de texto incríveis lá na oficina, você fazer isso toda noite, você vai fazer, né, Nelson Rodrigues, você vai fazer Shakespeare, você vai fazer Eurípides, e você faz isso toda noite, então você vai entrando na dramaturgia, isso dá também uma cancha aí, não só para dirigir ator, mas para escrever mesmo, né, para entender mais a dramaturgia, os personagens, o que funciona como diálogo. Então isso me ajudou muito, assim, mudou muito, assim, a minha maneira de escrever, por exemplo, antes de começar a atuar e depois de já estar um tempo atuando. E aí, enfim, com um roteiro desse, era um roteiro que eu queria mesmo que tivesse em cima desses personagens. E a coisa da complexidade da atuação vem também uma coisa já no roteiro de propor personagens que também não são tão preto e branco, tem muita contradição ali misturada, tem muito sentimento contraditório numa mesma cena, então tinha muita coisa até no laboratório aqui do BR Lab teve uma pessoa que falou, mas essa cena da praia ali, mas que eles começa super bem, eles estão numa onda gostosa, de repente ele fala de levar ela fala, e é sua mulher, daí ele cai na real, e de repente no fim tá um mal-estar imenso. Ele fala, mas você vai fazer isso tudo numa cena, é melhor quebrar isso em 3 cenas. Falo, não, mas esse é o desafio de fazer isso acontecer numa cena, né? De estar todas essas emoções ali. Porque se isso aí acontecer mesmo, a história vai acontecer pro público. Então tinha esse pensamento no roteiro, né? De trabalhar cenas já para jogar para atores que dessem conta disso. E aí a escolha era complicada, porque mesmo que fossem atores incríveis, tinha que ser um ator que também tinha as características daqueles personagens, né? E essa personagem da Rosa era jovem, bonita, atraente, interessante, mas ao mesmo tempo
uma maturidade além da juventude dela, uma introspecção muito grande. E eu tentei pensar em muita gente, tentei fazer até testes e coisas antes. Eu tinha a Leandra na minha cabeça, mas eu falei, deixa eu entender isso, é isso mesmo. E depois entendi, falei, não, tem que ser uma atriz que tem essa maturidade. E a Leandra tem uma coisa de uma vida interior muito forte também. Ela tá quieta ali, você olha no olho dela, tá acontecendo 1000 coisas dentro dela. E precisava dessa característica, principalmente. E o Milen também era um personagem que no roteiro acho que faltava alguma coisa ali na personalidade dele. E que aí eu, quando pensei no Milen, falei, o Milen é o cara que vai trazer isso. E tem essa coisa bruta, essa coisa, mas ao mesmo tempo tem uma delicadeza. E a Fabiola que veio... Também a Fabiola era uma escolha difícil, porque várias atrizes me passavam pela cabeça, eram atrizes que já tinham feito muito esse tipo de personagem. Eu queria alguém que não fosse exatamente isso. E a Fabiola estava fazendo muita comédia. E era um personagem que precisava ter um certo humor, tanto ela quanto o Milen. É um casal que tem constantemente umas discussões, umas coisas que tem um humor ali, tem uma coisa pouquinho do subúrbio do Rio de Janeiro, não tem como fazer um filme de Antonioni ali, com todo mundo introspectivo. O povo fala muito, o povo tem humor, o povo se sacaneia o tempo inteiro, então tinha que ter esse jogo de cintura aí. Então a escolha dessa dupla Milen e Fabiola veio bastante disso. E... tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu vou falando, eu me perco até do que... Eu estava falando do... Você tá falando de pergunta. E aí a gente teve um processo, assim, só para falar um pouco do processo com os 3, e mais o Juliano. Não teve. Teve alguém que me ajudou com a criança, na verdade. Mas, na verdade, tem um preparador de elenco infantil, mas ele foi, na verdade, ele trabalhou bastante na escolha, na hora de fazer os testes com as crianças. E aí depois, quando a gente começou a ensaiar, o Milen e a Fabiola meio que adotaram a criança tão bem ali nos ensaios que a gente não precisava mais de... Porque era mais difícil para mim era isso, né? Trabalhar com uma criança de 6 anos é uma coisa que eu tivesse essa experiência, que a experiência de teatro não me deu nada para eu poder... É outro universo, né? Mas com os atores, não trabalhei como preparador, não. E eles ficaram bem felizes com isso. E a gente trabalhava muito em cima do roteiro, muito lendo, relendo, pegando as cenas chaves ali, fazendo 1 milhão de vezes até chegar atingir o ponto, mas sem acontecer completamente. Quando eu entendia que tinha atingido a emoção, que tinha atingido a intenção e a emoção da cena ali, tinha acontecido ali no ensaio, a gente parava e falava, bom, agora vamos pro set e lá eu solto os demônios ali, vai deixar acontecer lá, mas agora já chegamos no ponto. E isso foi com muita repetição. Que era uma dúvida no começo, né? Vamos fazer em cima do roteiro, vamos começar meio improvisando e aí conversando com eles, chegamos a uma conclusão, não, vamos do roteiro, vamos lendo, vamos ver o que acontece. E aí foi engraçado. Aí aos poucos eles foram se desprendendo e dizer, não, agora também fala do jeito que vocês acharem melhor, fala. Né? Eu não sou Shakespeare pra vocês terem que falar minhas falas desse jeito. Então aí ele também dava a liberdade de eles criarem, inventarem. O Juliano Casarré enfia um monte de caco ali, a maioria das coisas meio engraçadas que ele fala ali, ele ia soltando na hora. Então tinha essa liberdade de jogar assim, bastante, né? Na hora de filmar. Mas acho que, sei lá. Eu queria falar que é evidente que o elenco é muito bom. E ela é extraordinária. Mas o Casarré está muito bom, como você falou. Enfim, não é só... Ela está extraordinária, mas os outros estão muito bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, mesmo os atores que não falam ou que não aparecem estão extraordinários. O Emiliano Queiroz não abre a boca. E está fantástico. E a Tamara Taxman só fala, ninguém vê a cara dela. E ela está ótima também. Então, o grau de elaboração do elenco é fantástico. No visível e no invisível. Né? E tem tudo a ver com a tua experiência de ator, enfim, de teatro. Tem aí realmente muita intimidade. Mas também me chamou muita atenção a maturidade do filme, né? O domínio que você tem. É um primeiro longa, não é? É muito raro ter um primeiro longa desse nível. Nível de fotografia, nível de montagem, nível de câmera, enfim. Tem aí
Qual é a tua experiência, desde que você saiu da ECA até fazer esse filme, para adquirir esse domínio da linguagem e da técnica, além da questão dos atores que você já explicou, que é o teu assunto, enfim, que você sabe muito bem já como lidar? Na verdade, eu fiz 9 curtas. O primeiro longa, mas eu fiz 9 curtas-metragens antes desse. Os 3 primeiros bem na raça e ainda em 16, naquela época nem tinha vídeo digital. E depois, aí foi começando a ganhar uns editais, conseguindo, né, aprendendo a escrever projeto, fazer essas coisas, e aí comecei a filmar com mais dinheiro. Então, na verdade, teve esse tempo de fazer 9 curtas, de ter trabalhado montando alguns filmes, trabalhado... Longas? Montei 2 longos documentários, na verdade. E... Quer dizer, na verdade, um foi depois de rodar o filme. O outro foi antes. E... Enfim, trabalhei, na verdade, em várias coisas do cinema. Assistente de direção e longa também. Mas eu acho que foi principalmente os curtas, fazendo os curtas. E aí também uma coisa importante que foi formando os colaboradores que trabalham junto, né? Quer dizer, em 2004, quando eu rodei um curta que chama Pobres Diabos no Paraíso, foi o primeiro filme 35 que eu fiz, eu chamei o Lula Carvalho para fotografar. O Lula era assistente de fotografia ainda, estava fazendo os primeiros curtas. E a gente se deu muito bem, eu já tinha o projeto do filme, já chamei ele para fazer esse filme. A gente se deu muito bem, depois a gente fez o Trópico das Cabras, depois a gente fez um outro filme que passava no meio dos sertões, da oficina. Então tinha essa parceria que já vinha vindo, a gente já vinha falando do roteiro. A mesma coisa com a montadora, a Karen Ackerman, que também entrou a partir do Trópico das Cabras, fez 3 curtas comigo antes de fazer esse longa. Eles todos viraram coprodutores. E o Ricardo Kutz, que faz o desenho de som e a trilha, que também trabalha já desde lá atrás nos curtas. Então já tinha esse quarteto assim, que trabalhava junto e que já está envolvido no roteiro, no projeto desse filme já há muito tempo. Então tinha uma afinação de linguagem ali, de fotografia, de montagem, de desenho de som, a trilha já vinha antes da gente rodar, já tinha estudo de trilha. O Ricardo, que editou e mixou, foi ao set para captar os ambientes. Até o letreiro então, é muito sofisticado. O letreiro que é do meu irmão, que faz os letreiros do meu filme sempre também. Muito elaborado. É toda eu acho isso muito importante. Quer dizer, eu gosto. Tem gente que vai trocando sempre muito com quem trabalha, mas eu gosto de ficar trabalhando com aquelas mesmas pessoas e afinando. Porque a gente vai... Chega uma hora que você não precisa nem explicar muita coisa, todo mundo já sabe o que você pensa, já pensa meio parecido. E aí o Lula trouxe o Thiago, que é diretor de arte, porque eu tinha já algum diretor de arte que eu trabalhava mais em São Paulo e no Rio. Ele trouxe o Thiago, que tinha trabalhado com ele no Tropa de Elite 2. E aí, que também já estava bem entrosado com ele, se entrosou com todo mundo. Então eu acho que isso também é uma coisa que faz uma diferença. Né? Ter feito, acho que 9 curtas. E ao longo de muitos anos, desde que eu tinha 19 anos até com 30 e pouco eu estava fazendo os curtas. E trabalhar com essas pessoas sempre. E quanto tempo vocês filmaram? De filmagem? Duração de filmagem. Foram... Quantas semanas? Menos de 5, na verdade. Foram 4,5, mais ou menos. Uau. Porque uma coisa que chama atenção é a qualidade da iluminação do plano de fundo. Porque o plano da frente todo mundo tem que fazer, porque senão não imprime, tá certo? Mas o plano do fundo, se você não tem tempo, rifa, certo? Se não tem tempo, não tem dinheiro. E o plano do fundo está muito elaborado na fotografia, sempre. Isso é uma coisa que sempre trabalhei com o Lula muito, que o Lula gosta muito, que eu gosto muito dessa coisa de ter profundidade. A gente tinha o Ulisses Malta, que é o melhor gaffer do Brasil, fazendo o filme também. Porque tem essas coisas, o filme tinha pouco dinheiro, é um BO do Mink. Isso que eu queria saber, a BO do Mink? É um BO do Mink. Quanto? 2 milhões? Quanto assim? Não, o BO dá 1.200.000, a gente conseguiu mais 200 da Rio Filme, e mais um prêmio de finalização no Cinecolor de 90, mas que acabou sendo menos. Custou 1,5 milhão. Quase 1,5 milhão. Uau, mas aí, com essa equipe, né, a gente conseguiu agregar uma galera muito forte ali, recebendo pouco, mas que estava afim de fazer o filme, que trabalhava junto. E isso também faz o filme crescer na tela. Você ganhou San Sebastián, mas ganhou a Havana também, não foi? Ganhamos San Sebastián, Havana e Festival do Rio. Festival do Rio. Isso te abriu perspectivas de vendas internacionais? Abriu. E San Sebastián foi... A gente estreou em Toronto, que já deu uma
Repercutiu boa bem? chancela, repercutiu super bem. Principalmente ali na América do Norte, Estados Unidos, a galera curtiu muito. E aí já depois de São Sebastião com o prêmio, o filme já abriu muita porta, né? E a gente está conseguindo vender bem, porque a gente também conseguiu um agente de venda bom, que é a IM Global, que tem um braço que chama Mundial, que eles criaram agora, que é um braço para a América Latina, que é uma empresa americana que tem esse braço na América Latina. E a gente já vendeu para 25 países o filme. Já pagou o filme. Não, porque aí, né, você sabe, paga desse tamanho para um filme desse, aí retém lá o agente de venda, e quando chega aqui, eu compro um copo d'água. Esse é de graça, por acaso. Não se pagou, mas tá indo... E o lançamento aqui no Brasil, você já decidiu? Já, a gente já estava com a distribuidora fechada antes de... Qual é? A Imagem. Quando a gente foi pro pitching para defender o filme, a gente já estava com a carta de intenção deles. Era para ser lançado agora em abril, mas fiquei sabendo essa semana que acho que vai dar uma atrasada. Então não vou conseguir falar quando vai ser, mas era para ser abril. Mas acho que as coisas estão um pouco atrasadas ali e deve ser um pouco depois disso. E agora é uma tensão, né, para lançar bem esse filme, porque eu acho que é um filme que entra num lugar médio, assim, que é bem complicado, né? Porque ele não é um filme de milhões de espectadores, mas também não é um filme pra gente deixar fazer 10 mil espectadores, né? Tem que conseguir... tem funcionado muito bem com o público. Mas, ao mesmo tempo, é uma novela fazer isso acontecer, né? Então, estamos aí nesse desespero. Mas tem funcionado muito. A Havana foi um negócio impressionante. Que é aquele... O povo reage muito ao filme, né? Foi um negócio... Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou Alessandro, desde ontem, novo aluno aqui da graduação. Eu queria fazer duas perguntas, eu acho que são um pouco mais técnicas, mas assim, coisas que me chamaram a atenção no filme. A primeira é sobre a estrutura do roteiro, que você parece que escolheu um pouco a ideia de trabalhar com flashback, né? E eu queria perguntar justamente porque foi uma coisa que eu estava gostando, aí chegou num determinado momento, parece que se perdeu, assim. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas, enfim, chega num determinado momento que isso já não era aparentemente necessário, mas que eu acho que estava fazendo um papel interessante no filme. E, de repente, ele se perdeu, assim. Não sei se você podia comentar isso. Mas você sente isso em que momento? Justamente no último momento que ela decide contar a história verdadeira, e depois isso vai embora, até o final, né? Pelo que eu me lembro. A outra questão é sobre essa dubiedade mesmo que você mesmo colocou no início, aí, entre a questão do filme ter um caráter de thriller e, ao mesmo tempo, de drama, né? E essa é uma outra coisa que me incomodou de maneira interessante, na verdade, né? Porque... ao mesmo tempo que é uma coisa que parece que enriquece assim a dramaticidade do trabalho, ao mesmo tempo parece um pouco de indecisão assim da sua parte. Me soou assim com um pouco de indecisão, e eu achei que o filme poderia ganhar mais se ele tivesse tomado uma linha mais clara, assim. Eu não sei se é isso que você percebe também, queria que você comentasse. E, por último, se é que cabe ainda uma... Eu vou ter que lembrar da primeira. Depois. Aí é uma coisa pessoal mesmo, né? Eu não sou da área, eu sou só um espectador iniciante. Eu queria que você falasse sobre como é ver o filme depois de pronto. Se você, por exemplo, uma questão só, se você tem vontade de refazer algo, e, nesse caso, o que você refaria sem muitas delongas, assim, enfim. Por favor. Bom, vamos lá na ordem. A primeira... Flashback. Eu entendo o que você está falando. Algumas pessoas até questionavam isso no roteiro ainda, se não voltaria para a delegacia mais, porque começa com aquela forma de interrogatório, mas isso é uma coisa que eu quis fazer de propósito mesmo, assim, sabe? De começar com aquela coisa que instigando quem é quem que está falando a verdade, porque também tem um jogo ali, você não vai apresentando os personagens ali, você não sabe quem está falando a verdade, quem não está, quem está... Então,
começar mais dessa forma para instigar o espectador. E aí ter uma primeira versão do Bernardo que é mais genérica, porque afinal de contas ele já tinha largado dela. Para ele aquela relação não estava no momento da paixão e ele tá numa intenção também de dizer que foi ela que cometeu o crime, enfim. E também de não entregar talvez muita coisa que ele tenha feito a ela. E aí a versão dela é a maior, não tinha como não ser maior, porque ela sabe o que ela fez com a criança, a maioria das coisas aconteceu com ela, né? E aí até tinha, pra falar a verdade, até tinha uma cena que voltava. A última cena era na delegacia. Inclusive essa cena foi até filmada. Mas eu achava melhor terminar ali no rosto dela, acabar e é isso. Não tem mais o que dizer. A imagem não disse, que é a última coisa que fala ali. E a gente não tem mais nada pra falar. Não interessa agora se sofreram, o que aconteceu, foi a reação dela. Era mais porque depois da cena tão forte como aquela, acho que não tem mais nada pra dizer, não tem mais nada pra explicar, mais nada pra... Então eu queria que o filme ficasse mesmo assim, faltando essa coisa mesmo, de voltar à delegacia, agora vamos ver. O que interessava era chegar nessa história dela, chegar nesse ponto e deixar o espectador ali. Agora te vira aí. Entendeu? Então é intencional isso, de não voltar para a delegacia, de não voltar. E também tinha uma coisa de instigar quem são essas pessoas, depois entrar, né, na história dela, entrar mesmo assim, mais profundamente na relação deles, mais profundamente na personagem dela, e de viver aquela coisa, de botar o espectador para viver aquilo junto com ela. E aí já não interessa mais quem fez o quê, é ir junto com ela. E eu não acho que é uma indecisão essa coisa do thriller, eu acho que é um flerte mesmo, assim, acho que não tem limite, a gente tem que escolher, vou fazer um thriller, vou fazer um drama, vou fazer uma comédia, vou fazer um... Você pode usar elementos, e eu acho que isso está se tornando uma tendência, como eu falei, eu acho que o filme do Kleber Mendonça tem essa coisa de brincar com thriller também, o filme do Marco Dutra, da Juliana Trabalhar Câncer, eu não vi o último agora, mas tem essa coisa de também trazer... O Kleber é um filme que não é um thriller de forma alguma, é um filme que fala de questões sociais, né, não é um thriller, nem tá nada acontecendo ali de tanto, mas ele usa daquela linguagem, ele usa daquela coisa que é comum ao espectador e de certa forma te conecta ali pro filme. E a história era isso também, é uma história que é um drama, mas tem uma coisa, uma criança foi raptada, cadê essa criança? O que aconteceu? Tem uma coisa ali que é inegável da história, né? Poderia não contar dessa forma, poderia dizer que contar o crime logo no começo, mas eu acho que é importante você manter ali o espectador interessado e querendo saber o que aconteceu. E ao mesmo tempo é interessante trabalhar com essa expectativa e de repente você vê que tem tanta coisa por trás ali que vamos deixar um pouco para lá onde é que está essa menina, agora vamos entender né, que esse cara fez com essa menina, com essa mulher, que essa mulher reagiu, como é que... E aí no fim a gente entendeu o que aconteceu com ela. Não fica só numa questão de vamos achar uma questão, um filme policial. Então é um jogo mesmo, acho que é um flerte com thriller e para depois entrar mais no drama, né? E no fim retomar um pouco essa coisa do thriller. E a última pergunta eu já esqueci qual que era mesmo. Ver o filme depois. Aí varia de filme para filme, né? Tem filme que geralmente quer dizer, tem filme que você termina e você já sabe que tem curta meu que eu terminei, sabia que eu não tinha chegado lá, que tinha milhões de problemas. Tem outros que eu terminei achando sensacional, um ano depois, achando estranho, 2 anos depois, péssimo, e hoje em dia não consigo nem olhar pro filme. Mas tem outros que continuam. Tipo, o Lobo estreou em setembro do ano passado. E eu já vi ele algumas vezes. Mas ainda tô, assim, satisfeito com o filme. Pode ser que tenha uma coisinha ou outra, assim, mas muito detalhe. Mas... E também foi um trabalho de montagem, assim, de lapidação ali. O filme tinha mais coisa, o filme tinha... E tinha essa questão também, como o filme começa com essa pegada de thriller, a gente não queria que esse ritmo afrouxasse depois entrasse na história deles ali e aquilo, né, desmanchasse. Você promete uma coisa no começo, não dá pra não largar lá o espectador, de repente virar... E a gente tinha essa coisa, planos longos, né? Então a gente teve que... Foi uma
trabalho árduo ali para achar os tempos, para achar a cena certa, essa cena que não está funcionando, essa cena está repetindo, essa cena, para conseguir, pelo menos tentar, né, manter essa tensão de alguma forma até o fim. Então, mas por enquanto eu ainda estou feliz com o filme. Pode ser que daqui 2 anos eu esteja desesperado. Como você fez, tem muitos planos de sequências, né? Eu fiquei pensando se você filmava um plano B mais decupado para algumas cenas, ou se alguma das cenas não aconteceu como você esperava e na montagem você teve que abrir mão ou alguma coisa desse tipo. Não, não fazia plano B, não fazia cobertura de nada, era vamos fazer assim, a cena era daquele jeito. Não tinha realmente isso, não tinha nem como, dentro daquela decupagem que era pensada para acontecer daquela forma, né? Tentar criar uma coisa. E isso deu uma agilidade também para rodar o filme. Sendo um filme de baixo orçamento, tinha uma coisa também que isso demora mais para preparar um plano desse, mas quando você roda, às vezes você matou lá 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos no filme, numa manhã, numa tarde. Então a gente conseguiu ganhar muito tempo com isso. E se eu ficasse filmando vários planos ali, eu talvez não tivesse conseguido fazer nesse cronograma. Agora tem muita coisa que saiu, tem coisas que diminuíram, teve cena que foi cortada em 2. Aí na montagem a gente foi entendendo. Por ser muito plano de sequência, é muita cena que começa depois e acaba antes do que foi filmado. Muitas, não sei nem dizer quais, assim. Tem cena que a gente cortou no meio, tem uma cena que o delegado, o investigador chama o delegado na porta ali para falar da Beth, aí ele sai, ele fala um negócio, corta pro delegado, aquilo ali na verdade era um plano de sequência. Mas estava a informação, depois a gente começou a achar que estava muito repetitivo, do que já estava entendido aquela conversa lá, então a gente cortou no meio. Tem uma cena que eles estão na cama transando, é a primeira vez que aparece eles transando, que aqui só aparece eles transando e aí acaba. Depois tem uma cena lá na frente que ela vem com uma garrafa, falar que comprou uma arma, aquilo tudo era um plano de sequência imenso. Que funcionava até todo como um plano de sequência, mas na hora de estruturar, eu testei aquilo, funcionou melhor. Tem uma cena que eles estavam transando ali só, depois voltar com esse outro momento. Então teve muita cena que foi quebrada no meio, que foi diminuída bastante. E teve alguma cena que na filmagem você sentiu que não funcionava e você mudou totalmente, assim, ou na hora de filmar já estava tudo afinado? Ou a posição da câmera? Muita coisa estava preparada, mas muita coisa também não. Que o grande pesadelo do BO é não ter tempo de preparação que a gente gostaria de ter, né? Só dentro da minha pergunta, porque parece tudo muito bem encenado, muito bem composto, a composição, né? Você tem um trabalho de foco, de usar o fundo, depois aproximar, para mim que estava tão desenhadinho. Então, tem muita coisa que dependia da locação. Teve locação que a gente fechou logo e conseguiu fazer com antecedência todo o plano e tal. Aquele apartamento que eles se encontram, um casal, era um negócio que foi totalmente construído num lugar que é uma locação, é um hospital desativado que a gente fez a delegacia, aquele apartamento e o consultório do médico do aborto. E aí teve que cenografar inteiro aquilo. E aquilo ficou pronto já no meio das filmagens. Então tinha umas cenas que já tinham uma ideia de como ia fazer e outras que não deu tempo de ir lá estudar o lugar. Mas tinha já bem claro o que eu queria da cena, né? Então chegando na hora ali a gente procurava o melhor posicionamento da câmera, sabia que eu queria fazer um traveling para vir ou out ou manter parado, enfim, a gente aí também ensaiava com os atores e chegava nisso. Então tinha cenas que estavam assim muito bem preparadas e também tem cenas que estão super bem pensadas e na hora não dá certo. Tem aquela cena que ele tá fumando, tomando um café e ela tá do outro lado da rua. E ele tá num bar, num boteco, tocando um pagodinho. Uhum. E ali ele era para ser um plano estático. Ele aqui, ela lá no fundo. E ele parado, não tinha movimento, não tinha nada. E a gente fez, achou o lugar, tudo, filmou, começou a ensaiar, eu olhei para aquilo e falei, demorava horas, eu não entendia direito o que estava acontecendo, porque não criava a tensão que eu queria criar essa ideia.
ela tentando ligar, o cara não atendendo, ficava um negócio ali xoxo. Aí a gente resolveu testar uma coisa pro outro lado, que era uma linguagem que a gente ia usar no apartamento, que a gente ia usar nas cenas mais dentro da casa, que era essa câmera que fica meio tateando E no ali. caso, por exemplo, daquela cena da estação, que eles se encontram a primeira vez, né? As passagens de foco você dirigia na hora ou era uma coisa já programada? Fica foco nela, só vai para ele na hora que... Era programado. Momento. Ficava nela, a gente ficava vendo ele ali no fundo, quando ele chegava ali a gente mudava. Essas coisas que sempre tem um foco muito fixo, que uma coisa fica sempre fora de foco, essas coisas eram muito já estabelecidas. Legal. Oi, boa noite. Eu queria fazer só um comentário e uma pergunta no final. Eu queria falar que eu gostei bastante da cena final, ainda pegando o gancho do que o rapaz disse sobre os flashbacks. Eu gostei bastante de como terminou o filme, que eu, como espectadora, estava esperando que voltasse para a delegacia realmente, né? Mas eu acho que, sei lá, acho que essa concisão, essa coisa, não, já contei a história, não tem porquê, não tem um motivo para voltar para a delegacia. Eu gostei daquele... De um lado ficava, né, a família, e de um lado ficava, né, só ela. Eu gostei muito da expressão que ela terminou, assim, no final. Acho que ficou muito... Ela é uma personagem bem dúbia, assim, bem, né, se pegar... Não sei se eu estou viajando. Pegar a trajetória dela do começo até o final, assim. E a pergunta, eu fiquei pensando também na questão do flashback, que você escolheu contar a versão tanto do personagem, o rapaz, como da Rosa, de uma vez só. Queria saber se você pensou em deixar isso meio mais fragmentado. É que, para mim, quando eu assisto alguma coisa que tem essas passagens de flashback, depois traz para o presente, eu estou mais ligada nessa coisa, tipo, vai para o passado, volta para o presente, essa coisa mais fragmentada. Não sei se passou isso. Você fala de voltar no meio da versão? Fazer uma coisa quebrada, assim, se te passou... Não, o tempo todo eram inteiros. Ah, entendi. Era o tempo inteiro, eles contavam a história inteira e voltava, voltava. Mas não tinha essa coisa. Realmente, a hora que eu entrava nela, eu queria ir embora com ela. Assim, não tinha vontade de mais ficar voltando para a delegacia. Mas tem a solução final do filme, me parece muito boa, porque você volta para a delegacia. Só que em vez de voltar fisicamente, você volta no som, que é muito melhor. Em cima do rosto dela, que é muito impressionante, a voz do delegado que dá, por fim, o relato. É muito melhor essa solução do que você corta para a delegacia. Mas, na verdade, você volta para a delegacia. O som volta para a delegacia. Então, acho que essa queixa não faz sentido. É muito melhor. Esse final é muito melhor do que qualquer volta para a delegacia, em cima do rosto dela, e ele dizendo nada mais foi dito, nada mais quis dizer, tal, enfim, encerrou o depoimento. Está ótimo. Uma excelente solução dramática, né? Tendo voltado para a delegacia. Porque isso tinha na cena já de qualquer forma, essa leitura dele, porque era uma coisa que, quando eu fiz a pesquisa, esses processos são escritos daquela forma, terceira pessoa, e eu achava aquela linguagem interessante, legal, e você está naquele momento forte do filme e entrar aquela narração totalmente fria e técnica, e para dar um contraste com o que está acontecendo com ela e com a imagem dela, né? Então já tinha isso de qualquer forma, e aí tinha ideia de voltar à delegacia, mas e ao mesmo tempo é a cena onde a gente encontra ela, né? A primeira vez que a gente vê ela, que não é um flashback, é o tempo presente, vamos dizer assim. Ela tá lá sentada esperando, ela tá lá tomando água e chega, né? Os pais estão assistindo televisão e a polícia chega. Então a narração dela tinha que terminar aonde a gente encontrou ela, né? A gente entender onde é que chegou, chegamos até o ponto inicial, então agora acabou. A gente volta para onde a gente encontrou ela
E você vê de outra forma a cena, né? Na primeira cena é uma pessoa sentada, tomando água, chega um delegado, chega um policial. E agora você vê tudo que acontece com ela e volta ali, já muda o jeito de ver a cena. Até a maneira, né, de filmar já muda. É. Então, Fernando, só um comentário também como contraponto a uma opinião que foi emitida, né, pelo rapaz, e também porque a coincidência que você mencionou a cena em outra resposta, justamente assim, eu queria te dizer que no início do filme e a cena que ela vem com a garrafa, né, e que ela fala da arma, né, essa cena, que eu me lembre, é mais ou menos há uns 20 minutos, por aí, talvez um pouco menos, né, do início, né. Depois, né? É o fim da versão dele, deve ter uma meia hora, ou mais de meia hora. Uma meia hora. Não, só queria fazer um comentário, porque justamente, exatamente ao contrário da ideia de indecisão, né, que passou para alguém, eu fiquei muito impressionado com a sequência do filme até essa cena. É claro que a cena é forte, né, porque... bom, a própria coisa que ela fala, né, da arma, que a gente não sabe se aquilo ela está falando sério, o que é aquilo, mas e a Leandra Leal, né? Quer dizer, mas essa cena, quando eu assisti, até ali o filme, a hora que entra essa cena, eu achei muito impressionante. Aliás, eu nunca tinha, você falou mesmo dessa tendência de alguns filmes de, né, jogar com gêneros. Mas eu fiquei muito impressionado com a sequência inicial até essa cena, porque essa cena, ela passa uma... Aí acredito que esse encontro incrível do roteiro com a atriz, com a direção, com tudo, mas me passou uma sensação de, sabe assim, como se entrasse num abismo, uma coisa tão impressionante. Fiquei muito impressionado com essa cena, e justamente o modo como até ali eu fui levado como espectador por alguns caminhos, senti algumas coisas, e ali tem uma coisa que me impressionou muito nessa cena, né? E depois até fiquei, bom, a cena tem um conteúdo muito forte, é dito uma coisa muito forte, ela está nua, né? Quer dizer, então, claro, tem uma força como cena, mas tem uma coisa que é da atriz e do roteiro, quer dizer, o ponto onde ela está, que justamente eu fiquei muito impressionado, exatamente do contrário, que eu nunca pude imaginar como algo que se apresenta até ali, a maior parte das reações do espectador são reações a um thriller, né? E como, de repente, tem um tiroção, assim, entre uma coisa... Mas eu acho que também tem muito essa dimensão de abismo que a atriz consegue, né? Então, era só um comentário que, pelo contrário, eu fiquei impressionado de como tem passagens, talvez na primeira 1 hora de filme, que, justamente, que tem uma segurança, como o Calil falou, uma maturidade absurda, de conduzir, de transitar, de uma coisa que você fala... Nossa, mas agora eu caí numa outra coisa nesse filme que eu não imaginava. E acho que isso tem um mérito extraordinário da Leandra Leal, mas também justamente essa coisa da segurança, do roteiro, da direção. Então, era só um comentário. Oh, que bom. Obrigado. Valeu pela sessão inteira. Eu tenho uma pergunta. Porque para mim, eu nunca tinha imaginado, pensado que essa cena passasse tudo isso. Que bom. Saindo um pouco do filme, você falou de outros cineastas, né? Citou o Marco Dutra, o Kleber Mendonça, e de como eles trabalham também com thriller. Eu queria te perguntar, assim, independente das opções estéticas desses cineastas da sua geração, parece que existe um traço comum entre muitos, que é ter frequentado escola de cinema. E você já respondeu a pergunta sobre a sua trajetória depois de se formar. Eu queria que você falasse um pouco de como você vê o papel do estudo formal do cinema numa universidade na sua carreira, tanto nas suas visões de mundo como no procedimento técnico. Essa pergunta é complicada. Falar umas coisas que vocês nunca mais me chamam de volta. Não, brincadeira. É difícil, porque é muita coisa, né? Assim que... Eu ainda entrei aqui, eu tinha 17, quase 18. Entrei muito cedo, né, na faculdade. E é engraçado ao mesmo tempo. Eu entrei aqui no momento mais bizarro possível, assim, porque não tinha cinema. Né? Eu entrei em 94. Tinha acabado de dar merda toda lá do Collor. Saía, não tinha saído nem o Calota Joaquim, né? Então tava aquela coisa assim, eu prestar cinema, as pessoas falavam, mas você vai fazer o quê?
Não era, nem sequer cogitava ser uma profissão para alguém isso. E só entrava maluco aqui. Minha turma, acho que foi uma das mais malucas que teve aqui. Então, até cada um virou coisa, um virou até delegado, até escrivão de polícia. E cada um aconteceu uma coisa. Não. Sobraram poucos sobreviventes dessa turma aí. Mas então era uma coisa muito assim, e ao mesmo tempo quem entrava tinha uma paixão enorme, tinha um conhecimento enorme, todo mundo já tinha uma carga assim, porque era todo mundo louco pro cinema assim, né? Ninguém vinha aqui fazer isso porque esse era um negócio que estava dando certo. E então tinha essa coisa, era engraçado. Então eu acho que influi muito também a turma que você tá, as pessoas que estão ali no momento, né? As relações que você cria ali e a maneira que você encontra de fazer dar um jeito de fazer filmes, que é uma coisa que a gente fazia na minha turma, de juntar um dinheiro, pegar uma Bolex, arranjar um resto negativo lá e fazer um curto. Então tinha esses encontros assim muito especiais, né? E tem uma formação muito forte, né? Uma formação, somente naquela época, os 2 primeiros anos que eu tinha parte mais teórica, história do cinema brasileiro, que era uma imersão assim que acho que faz uma diferença. A gente, principalmente naquela época, não tinha filme para baixar, porque a internet era um negócio que... Eu fui usar a internet a primeira vez aqui, na USP, numa sala lá de internet, eu botava o nome do meu e-mail, dava senha, dava enter, eu ia lá no banco, lá no Santander, que era Banespa, né? Fazia um monte de coisa, voltava, não tinha entrado no e-mail ainda, demorava assim 1 hora para entrar no e-mail. Então, tipo, não baixava filme, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, para ter acesso às coisas também, as locadoras não tinham nada. Então, assim, chegava aqui, via em 35 uma porrada de clássico do cinema brasileiro, do cinema, da história do cinema. Tive aula com a Maria Rita Galvão, então tinha porrada de filme da Cinemateca aqui, vendo ali 35. Então foi uma formação fortíssima, assim, nesse sentido. Principalmente nessa parte. Na hora que começa a fazer os filmes, vira uma confusão, todo mundo briga, todo mundo quer se matar, quer matar o professor. Mas acho que principalmente essa parte foi muito forte. Mas eu acho uma coisa muito importante também a troca com as pessoas. E muita gente que está fazendo cinema aí, não necessariamente da mesma turma que eu conheci naquela época, que fizemos um monte de coisa junto, e que está aí ainda, não, que conseguiu, né? E tem, de certa forma, uma troca ainda até hoje. E acho que é isso, eu vou me enrolar muito se eu começar a falar detalhadamente. E aí ainda era cinema e vídeo, né? Quando eu fiz, né? Era audiovisual. Então, já que ninguém pergunta... Vou continuar com a pergunta da escola, né? Queria saber da sua relação com os documentos que você pesquisou. Porque é muito legal, eu acho que essa imersão no processo, esse trabalho todo de pesquisa, né, ele faz com que você consiga verdade para alguns lugares, essa potência, apesar de ter sido bastante ficcionalizado. Então, como você colocou, a terceira pessoa, o distanciamento, o approach técnico veio dos documentos. Queria que você me falasse um pouco essa relação. Você até falou no início que você pensou que o filme seria mais um thriller, depois você falou, não, quando o pessoal comenta muito do flashback, a meu ver, o que acontece é porque a gente vai... Tem o primeiro flashback, tem o segundo. No terceiro, é para entrar na história. Então, é quase como se o flashback ele sustentasse um pouco o próprio suspense. Porque tem algumas dúvidas, tem umas questões, ele está a serviço do suspense e permite aparecer esse outro lado, né? Esse lado mais humano, esse sofrimento do algoz, digamos assim, né? Então, era mais que eu quero mesmo te ouvir, é sobre esse seu encontro com os documentos, porque é uma coisa complicada, até onde você vai, na hora que você larga, o que você aproveita ele para sua estrutura, aonde você se distancia, aonde você se aproxima. Então, até por essa questão do flashback, até para completar, eu acho que além dessa função do thriller, tudo, uma coisa era principalmente ver o ponto de vista. O que eu achava importante era ver a história sob o ponto de vista. Ninguém disse que é verdade aqui, não posso nem garantir que é verdade, né? A Rosa contou aquilo tudo, tá lá no filme, mas
Tem gente que me pergunta, mas é verdade que aconteceu o aborto? É verdade que... Porque como é inspirado no fato real, né? Mas nada pode ser verdade ali, né? Tudo... Tem esse começo na delegacia que você não sabe quem está falando a verdade, justamente para... O Bernardo conta a versão dele e ela conta a versão dela. Se eles estão falando verdade ou não, cabe a gente achar, interpretar. Então as coisas do flashback eram muito por conta disso também. Porque isso veio dos documentos. A primeira pesquisa que eu fiz era uma pesquisa de imprensa da época. Eu fui para a Biblioteca Nacional do Rio e fiquei mergulhado lá nos jornais, revistas, tudo que tinha. E escrevi uma primeira versão lá atrás, que era nos anos 60 e tudo, que era muito em cima da visão da imprensa. Tentando... Era muito assim, o que é a visão da imprensa dava e o que estava por trás disso. Era um pouco jogar com isso. E depois que eu tive acesso ao processo mesmo, aí me deu... Aí comecei a entender uma outra pegada pro filme, né? Mais intimista, mais dos personagens, mais desse triângulo. Entender quem está falando a verdade ou não. Porque quando eu li os depoimentos, cada um conta uma história completamente diferente. Então tem coisas, assim, fatos que eu fui pegando ali para colocar no filme. Coisas que são apontadas e que não são mais questionadas nunca mais, e que eu peguei e desenvolvi aqui. Por exemplo, a gente, na história real, ela visita a casa mesmo dele, conhece a mulher dele, né? A Rosa conhece a Silvia, e a Silvia, né, que era a Silvia da época, fala que ela foi 5 ou 6 vezes na casa dela. Eu pensei, bom, e não se fala mais nada disso, ninguém investiga mais nada, ninguém pergunta mais nada. Aí você pensa, pô, 5 ou 6 vezes não é 1 ou 2. E pensando que ela está diante do delegado, 5 ou 6 pode ser 8 ou 9, né? Sei lá. Então, falei, alguma coisa ali a mais aconteceu. Tanto é que um fato importante é que não está no filme, mas que foi importante para pensar na relação deles, é que o casal continuou casado depois. A filha foi assassinada. Eles tinham, na verdade, mais uma filha, mais nova, mas eles continuaram juntos. Acho que foi a coisa que mais me impressionou. Uma coisa dessa, a mulher ia virar para o marido e falar, pô, arranja uma amante que mata nosso filho. Como é que você consegue continuar com aquela pessoa? Mesmo que seja nos anos 60, onde se divorciava tão facilmente, mas é uma coisa muito forte. Então você tentar entender também o quanto essa mulher abriu a porta para essa outra mulher, o quanto essa mulher se envolveu um tanto com ela, porque estava ali. Aí começa uma viagem ficcional, né? Pô, essa mulher devia estar carente ali com o marido, aí cria uma relação para essa outra chegar e criar uma amizade, uma certa... Você fez o casamento dele? Mas isso não estava num documento nenhum, mas só de saber que ele foi ali, isso já ia desenvolvendo uma coisa. Então, foi muito nesse sentido. E a coisa do aborto, por exemplo, é uma coisa que é citada num momento que é a Rosa, que a Neide da época fala que aconteceu, mas o Bernardo não fala, também ninguém investiga e sabe lá se é verdade ou não. Mas enfim, se ela está dizendo aí também se é verdade ou não. Pode ser outro motivo que levou ela a matar, mas que ela não falou. Então vinha muito isso também, que me alimentou muito, foi essas contradições, essas diferentes pontos de vista, essas coisas que um fala de um jeito, o outro conta do outro. No mesmo depoimento eles se contradizem, então eu queria trabalhar com isso. Mas aí também chega um determinado momento que eu falo, também não quero falar que eu estou contando a história da Fera, da Penha, porque não estou contando a história, estou inventando um monte de coisa. Então é um ponto de partida e agora eu fico livre também para até porque na história o aborto acontece muito antes na história que a Fera da Penha conta, né? O aborto acontece, ela volta com ele, continua, a história é diferente, né? Então funcionava muito como elementos e foi importante na pesquisa também, porque era ótimo que o jornal da época dava o endereço da pessoa, então falava fulano de tal, morador da rua tal, número tal, do bairro tal. Então eu fui lá ver as casas todas, né? Aí foi também me aproximando do subúrbio, ver onde a menina foi morta, onde era a escola da menina, onde tudo mudou, mas você vai entendendo um pouco o que era, como eram essas coisas, que escola que era essa, uma escola pequenininha, você vê lá uma casa de família hoje, era aquela escola, então você entende que aquilo era uma escola pequena, enfim, aí a gente até filmou em bairros diferentes do que aconteceu, porque o subúrbio mudou muito. Mas já serviu muito como um guia, assim, para entender como viviam aquelas pessoas e qual era o universo delas, né?
Quanto tempo você ficou imerso nessa pesquisa? A sensação que dá é que foi indo, assim, imersão, sai, e volta, porque tem um olhar muito trabalhado sobre a história da impressão. Então, assim, e você falou, conheci o Lula Carvalho em 2004, eu já tinha ideia de fazer esse filme. Quer dizer que são quase 10 anos. A ideia de fazer esse filme surgiu em 98. Então. Em 98 que eu comecei essa pesquisa. Então eu fui fazer essa pesquisa na Biblioteca Nacional tudo em 98. Aí escrevi uma primeira versão em 99. E aí fui trabalhando umas versões diferentes até 2003, por aí. Aí vi que não era aquilo, que era uma coisa de época, com ir e vir no tempo. Era um rocambolesco, um filme maluco, caríssimo. Depois vi que não era nada daquilo que eu tinha que contar. Eu tinha que entrar mais nos personagens. Mas durante esse tempo também, e era um tempo que eu estava ali, estava aqui na ECA, e estava no Teatro Oficina, então eu estava ali, assim, não é uma coisa que eu ia fazer imediatamente, era uma coisa que eu estava fazendo para fazer um dia. Então, e aí em 2003, eu acho que foi que eu consegui, ou 2002, que eu consegui esse processo judicial, né? E aí quando eu li aquilo, que eu também entendi que eu estava indo por um caminho, que eu tinha que ir por outro, mas aí também dei uma engavetada na coisa, fui fazer meus curtas. E aí quando eu estava para rodar o Trópico das Cabras, o próprio Lula, no telefonema, falou, pô, por que a gente não tenta fazer essa história mais na pegada desse filme? A gente faz até um negócio menor, e me deu uma instigada. E aí depois que eu terminei o filme, lancei, aí sentei para escrever um novo tratamento. Então, sim, foi ao longo desse tempo todo. Vai amadurecendo. Que até rodar o filme foram 13 anos. Então, estava sempre vendo alguma coisa. Tinha época que estava realmente fazendo outra coisa, mas qualquer coisa que tinha a ver com aquilo que aparecia, eu ia me alimentando daquilo, né? Então, foi também, assim, também tem isso, assim, a gente vai falar, a preparação do filme foi pequena, né? A gente não tinha muita grana, então não tinha muito tempo. A preparação é imensa. Mas a preparação para chegar ali era imensa. Então, mesmo que eu chegasse para rodar um plano lá, não deu tempo de fazer a decupagem direito daquele plano. Mas, porra, o filme já estava, aqueles personagens já estavam demais, né, em mim, né? Então, até tinha uma coisa assim, eu tenho que filmar esse filme logo, porque daqui a pouco eu não quero mais também. Ou eu filmo ele agora, por isso que essa coisa do BO domingo foi meio isso também. Falei, vamos apertar esse filme, fazer ele mais barato, para conseguir o dinheiro rápido, porque se for esperar mais 3, 4 anos, sei lá, já vou querer fazer outra coisa. Um elogio que não parece BO. Isso que serve de elogio para você. Tem filme que você sabe que é um BO, bater no primeiro plano. Né? Pela pobreza dos elementos, por tudo, por uma espécie de voto de castidade que tem do primeiro plano ao último, que talvez seja inevitável. Do teu não tem, não. Então, até que eu fiquei perguntando quanto custou, porque não tem cara de BO. E isso é elogio. Que bom, obrigado. Mas isso, ao mesmo tempo, foi uma forma de conseguir viabilizar, porque uma história dessa não era fácil de conseguir patrocínios. Então a gente falou, bom, vamos fazer esse filme acontecer, né? Não, antigamente, quando tinha outra versão, era outro título. Que era uma manchete da revista Manchete. Que era uma manchete dramática, que era uma fera matou meu anjo, era um negócio que a mãe gritava, assim, então... E o título veio de um título em inglês, na verdade, porque quando eu escrevi a primeira versão, o que aconteceu? Aí eu quis mudar, aí eu fui participar de um laboratório com o Phil Parker, que era um negócio da cultura inglesa, que eles convidaram alguns diretores mais velhos e mais novos para fazer esse laboratório, e eu levei o argumento e comecei a trabalhar lá. Ainda chamava assim. E aí, como o meu curta, o Trópico, tinha ido para Clermont-Ferrand, tinha feito uma carreira legal internacional, eu recebi uma carta de Sanders perguntando se eu não tinha um projeto para mandar para aquele laboratório de roteiro. E era daqui, sei lá, 1 mês e meio. Eu falei, claro que eu tenho. Eu tinha escrito 5 páginas do filme. Aí eu falei, tem, vou mandar. Sentei lá agora para escrever esse negócio. E aí eu precisava de um título em inglês. E aí, Uma Fera Matou Meu Anjo em inglês era impossível. E aí foi buscando um título em inglês que eu cheguei na Wolf at the Door, e aí veio o título, eu falei, agora acho que esse título é melhor do que aquele outro. E aí fiz a tradução para o português e achei por causa disso, na verdade. E que acho que tem muita coisa a ver, porque esse lobo é o lobo, né, que tá em qualquer um ali atrás da porta, esperando para esse lado negro. Não, é porque a outra versão... exatamente. Não, mas a primeira versão que eu escrevi... Não, mas é que a primeira versão que eu escrevi, a primeira coisa era o crime. Começava, pá, matava a criança.
Aí era uma versão muito diferente. Então já tinha isso, essa coisa de quem matou mudou muito. Era o... Como é que era? O Psicose lá do Hitchcock, lá não sei o que, era a mãe, né? O cara era a mãe, culpada. O homem que era a própria mãe, isso é uma coisa. E o pior é que é verdade, né? Eu vi na FINAC de Portugal, os nomes dos filmes do Hitchcock é tudo assim mesmo. Não é piada, não. Alguém tem mais alguma pergunta? Você escolheu esse tipo de filme porque te instiga, alguma te intriga, ou é pra seguir uma tendência? Não, como eu tava falando, a história, né? Eu quis fazer essa história. Eu fiquei instigado com a história em 98. E eu queria contar essa história dessa mulher que comete esse crime, dessa relação dela com esse cara, com essa outra mulher. Enfim, contar essa história pra mim era... Eu queria, justamente porque, como eu vi aquela coisa da imprensa de demonizar ela e de dizer que aquilo era uma coisa não humana, eu queria entender o que tinha de humano naquilo. Então isso foi o que me moveu a contar essa história. Então nunca pensei, este é o roteiro ideal para o meu primeiro longa, ou este é o filme, vai ser um thriller. Era contar essa história. Até que a primeira versão no roteiro não tinha quase nada de thriller. Mas a partir do momento que eu fui indo para essa coisa mais íntima e achei que a delegacia era um bom ponto de conexão para você chegar nesses personagens, veio a coisa do thriller, mas não era... Era a história que eu queria contar, mais do que esse filme que eu quero fazer. Sim. Tá. Mas futuramente, assim, você não tem nada, assim um estilo tem que você gostaria coisa. de... assim, lógico, tem um projeto. Acabei gostando, né? Então as coisas, o projeto que eu estou escrevendo agora tem um pouco essa linha também de... É nessa linha que tem uma pegada meio thriller, mas tem uma história realista. sobre personagens, sobre pessoas, sobre relação ali, mas com uma tensão. Vou trabalhar na linha de tensão realista. Você falou que está tendo agora, que é essa mistura, né, de sentimentos. Você tá, por exemplo, o personagem ali naquela cena que você falou, que realmente eles estão ali sonhando, né, um projeto, e ela toca numa questão que era interna dele ali, e aí que causa ele ficar refletindo, né? Fica uma coisa assim, ela sabe assim o que ele está pensando, né? Fica no ar assim, aquela tensão, né? Acho que é novo isso, né? Tá vindo, aí você cai num outro universo assim do nada. E você fez uma cena ali, eu achei. E sempre também no cinema brasileiro tem realista, né? E às vezes trágico no final também. Eu acho que bastante, sim, no cinema brasileiro tem isso, né? Acho que, não sei. Se você trabalha nessa linha... Na verdade, eu não penso na linha nenhuma. Na verdade, como eu te falei, era uma coisa que eu queria contar. Coisa que você... E eu acho até que esse fim dessa forma, com esse crime dessa forma, uma coisa... Até que eu encontrei uma certa resistência quando eu queria fazer o filme. Antes de chegar na Gulani, que produziu o filme, né, alguns produtores que tinham uma coisa, eu vou contar essa história. De jeito nenhum. Nem fudendo. Então tinha uma coisa de às vezes eu pensava, esse filme ele tá mais pro cinema coreano, às vezes o cinema brasileiro chegar no filme, taca fogo na criança, que esse coreano faz isso direto. Mas aqui já ainda tem um certo pudor de, sabe, terminar uma história lá embaixo com uma coisa tão brutal. Então também achava que isso era um ponto positivo e uma coisa que me dificultava fazer o filme, mas ao mesmo tempo era uma coisa não tão comum, né? Um filme desse, se ele fosse bem feito, não é um filme que as pessoas vão ficar indiferentes ao filme, não ia falar do filme, tu sabia que é um filme que podia causar impacto, né? Causar um impacto. Mas não é um impacto, quero chocar e vou fazer um filme que é uma história que aconteceu. Aliás, a coisa que mais chocava nos festivais internacionais, quando acabava, eu falava, é uma história real, as pessoas, nossa senhora. Até então você fica, será que é uma coisa, que eu tô querendo contar uma história muito forte, mas quando você vê que isso é uma coisa que aconteceu, não tô fazendo isso pra chocar, tô fazendo isso pra falar alguma coisa que é uma coisa que acontece. E não é voando sangue e coisa que eu também fiz a cena ali também, né? Queria fazer uma coisa que fosse forte, mas não precisasse ser explícito. Assim, explícito, que às vezes eu acho que estraga, né? Acho que a pessoa já sabe, né? Então, e é forte do mesmo jeito. Tá certo. Antes que eu me esqueça, antes que acabe, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu tenho que lembrar, essa mostra é uma mostra do Sinusp, né, como eu disse desde o início,
E a produção dela, alguns estagiários, algumas pessoas que estudam aqui, cuidam dela. E essa foi produzida pelo Cédric Fante, pela Lorena Duarte e pela Mariane Ono. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oba. Não, ninguém. Eu tentei saber como era. Tipo, ela, a fera da Penha em si, ela não fala com ninguém, não deixa ninguém chegar perto. Já tentou chegar milhões de vezes perto. E o casal até deu uma entrevista um pouco antes de eu filmar. Não lembro por que isso voltou à imprensa, mas eles até falaram, eles estavam juntos e deram... Primeira vez que a mulher, acho que só a mulher falou, o cara não quis falar. Mas, na verdade, foi isso. Chegou uma hora... Quando eu, por exemplo, eu vi essa entrevista, já estava numa coisa de me desatrelar da história, né? Eu queria me... Foi um ponto de partida, foi uma inspiração, foram fatos ali que me inspiraram, mas não era contar a história deles. Até porque eu sei que eu não estou contando a história deles, né? Se eu falar que eu estou contando, eu estou mentindo. Então, eu também não queria ter esse compromisso de... Mas no primeiro momento teve. Será que a gente chega perto? Será que a gente não, né, tenta falar com eles? Mas depois eu vi que não era esse caminho. Também não era isso que eu queria fazer. Eu queria me prender a essa história. Silêncio. Mais alguém? Bom, quero super agradecer ao Fernando, a vocês. Foi uma delícia a conversa. E você quer fechar falando mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer também por convidar o filme para poder estar aqui e debater. E espero que quem gostou do filme indique aquela velha frase, indique para os amigos quando entrar em cartaz. A gente precisa de público. E quem não gostou, diga para os inimigos, né? Fala, vai ver lá uma comédia romântica, suave, gostosa, delícia. Vai lá que você vai sair encantado, vai comer uma pizza feliz depois.